A gente começa aqui com a prece de abertura, tá? Na verdade, começamos antes com os lindos carros, Chico. Depois a gente tem a prece de abertura, tá bom? É o momento da gente conectar, estar aqui presente, estar conectada com o Mestre Jesus, tá? Depois temos a palavra da Boa Nova, que é um tema, geralmente, do livro Jesus no Lar, para a gente discutir, refletir como é que isso a gente se encaixa na nossa vida, tá bom? Depois temos o momento da vibração, o momento do amor, de doar nosso amor, né? Fazendo as vibrações, temos o agradecimento, agradecer por este momento, por este dia, né? E por final temos um abraço, tá bom? Então vamos lá? Convida para ir caminhando com Jesus, para falar sobre livrar-nos de todo mal. Tá, gente, também, enquanto nós temos aqui o Evangelho, às 9 horas, inicia-se também lá na frente o Caminhando com Jesus, que é o momento para as crianças. Então, aqui quem tiver criança e quiser levar lá no Caminhando com Jesus, é uma oportunidade ali de trazer a criança e aproximar-nos ali do Mestre Jesus. Tá bom? Então vamos nos acomodando, serenando aqui os nossos pensamentos, respirando tranquilamente, para que possamos nos fazer aqui presente. No dia de hoje, escolhemos estar aqui. E desde o momento que chegamos no grupo de orações, vamos recebendo todo o carinho da espiritualidade que já nos aguardavam aqui e que prepararam este ambiente para que pudéssemos sentir essas energias benfazejas, que os mentores que estão ao nosso lado estão nos aplicando, para que possamos nos sentir bem, serenos, calmos. E são emoções tão gostosas que eles nos trazem, uma sensação de paz, de amor. E amigos, esse som dos pássaros aqui fora, eu vou convidando vocês para nós nos remetermos a uma praia deserta, e que nós temos ali naquela caminhar na areia uma luz que vem se aproximando de nós com um brilho tão forte, tão radiante, que conforme vamos andando, vamos avistando a figura tão deliciosa, tão serena do Mestre Jesus. Ele nos abraça com tanto carinho e somos contagiados pelo seu amor. E de mãos dadas nos encontramos e nos achegamos próximo a uma pedra, sentamos ao lado do Mestre Jesus, para que junto com ele, possamos agora
abrir os nossos corações, os nossos sentimentos, para que recebamos a palavra do amor, ao lado do querido e amado Mestre Jesus. E assim que já estamos na sintonia ao lado dele, vamos trazendo a prece de Cáritas, dizendo assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança ao guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber as fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e se queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a sua santa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Quanta gente hoje, hein? Que legal. Fico feliz. Muita gente não estava na semana passada. E vale recordar que o tema foi brilhante, assim, porque a gente tem estudado nas últimas 22 semanas o livro Jesus no Lar, que foi inspirado pelo espírito Neil Lúcio e escrito pelo nosso querido Chico Xavier. E hoje é o capítulo 23. Mas na semana passada nos foi trazido uma mensagem muito interessante, porque Jesus é indagado a respeito de se havia um talismã para nos ajudar na caminhada terrestre e nos fazer chegar até Deus, até a felicidade que estamos buscando. E Jesus, com a simplicidade de sempre, explica que nós temos um talismã permanente conosco, o tempo todo. E muitas vezes não damos conta dele. Quem lembra? Tem, muita bem. Nós temos um talismã maravilhoso que é o tempo. Porque afinal de contas, se somos espíritos imortais, nós temos todo o tempo para a nossa caminhada, né? E eu saí na semana passada com uma reflexão, não sei como é que foi na cabeça de vocês, tá? Mas eu saí daqui pensando assim: será que eu estou usando o meu tempo do jeito certo? Será que eu estou aproveitando o meu tempo por bem? Será que eu já tenho senso de urgência a respeito de como usar esse tempo nesta vida, nesta oportunidade encarnatória, para fazer da minha vida algo que me faça evoluir? Quando eu terminar essa jornada aqui, como vai estar minha consciência em relação à maneira que eu usei meu tempo? Eu não sei se vocês pensaram tudo isso, tá? Mas eu fiquei pensando a semana inteira, porque no fim das contas a gente fica pensando assim:
puxa vida, será que eu estou usando o meu tempo de verdade? Mas usar o tempo da gente, a gente usa com muita facilidade e a gente gasta ele com muita bobagem, certo? O Facebook que o diga, né? A gente usa muito esse nosso tempo de maneira incorreta. Mas com essa reflexão a respeito do tempo, também me veio uma outra reflexão que também nos é trazido pelo mesmo livro, no capítulo 23, que é a respeito da minha religiosidade. Eu fiquei pensando, como é que eu estou fazendo uso da minha religiosidade? Vocês ficaram sérios. Como é que vocês estão usando a religiosidade de vocês? Deixa eu fazer uma pergunta antes. A crença em Deus, o fato de acreditarmos em Deus, é algo que nós aprendemos ou é um sentimento inato do ser humano? Responde um de cada vez. Começa aprendendo já. No começo aprendendo? Muito bem. Quem mais acha igual? Acho que não é inato e está adormecido, vai despertar com o aprendizado. Muito bem. Quando éramos primitivos, quem nos ensinou a respeito de Deus? Porque pensando nisso, Kardec também fez a mesma pergunta para os espíritos que estavam ajudando ele durante a codificação da doutrina. Afinal, isso aí eu aprendo, eu fui ensinado nas igrejas, ou isso está dentro do ser humano? E os espíritos de luz explicam que é um sentimento inato. O ser humano, por natureza, ele sente que existe algo mais forte que ele. Vocês precisaram ser ensinados para isso? Ou essa sensação está dentro da gente, dormente dentro da gente? A gente tem que lembrar que nas épocas primitivas, o ser humano já fazia adoração àquelas figuras e divindades que ele não tinha a menor noção do que era. Então, muitas vezes, tudo aquilo que não era material, que ele era intangível, que ele não conseguia alcançar, ele chamava de Deus. Havia o Deus do vento, o Deus da chuva, o Deus do fogo, não é? Porque nós não tínhamos uma clareza de como a natureza funcionava. Faz parte da própria ignorância do ser humano, é natural. Nós não entendíamos como era o vento, por exemplo. Tanto que o vento era chamado, a palavra vento e espírito foi usada durante muitos e muitos séculos, porque era a mesma coisa. A sensação dos espíritos e a percepção do vento eram coisas intangíveis, não é? E assim a gente vai começando a construir alguma relação com algo que é divino. Vamos imaginar. Como é que eu consigo alcançar algo além de mim se eu não consigo enxergar? Então tudo era divino, tá certo? Não foi assim que aconteceu? Ou vocês acham que os espíritos não existiam ainda naquela época? É um privilégio só depois do nascimento do espiritismo. Sempre o ser humano encarnado teve relacionamento com espíritos que não estavam encarnados. Parece complicado, mas por conta dessa falta de conhecimento e esta ignorância, criamos tantos mitos, criamos tantos deuses. Tem a Grécia aí para contar a história sobre isso. Quantos deuses nasceram na Grécia por conta da falta de entendimento do que era Deus. E muitos séculos se passaram em torno disso, e a nossa religiosidade foi sendo construída em torno desses mitos muitas vezes. Até um ponto em que Moisés não chega, inspiradíssimo, com a ideia de um Deus único, e nos traz essa imagem de um Deus único. Foge do Egito, com milhões e milhões de pessoas que o seguiam, todos os escravos na época, lembra? Vocês lembram dessa história? Ele fugiu com todos os escravos. E que coragem, que força moral tinha esse homem para levar todos com ele, né? Mas ele teve que criar um Deus que era um Deus duro, justiceiro, que tinha leis que cobrava. Porque, afinal de contas, como é que você legisla sobre uma multidão de pessoas que só conheceram a dor, só conheceram o sofrimento? Eles não conheciam o amor, eram escravos. Então ele precisava criar leis, além das leis morais, para regir toda aquela população. Apenas alguns milhares de anos depois, veio Jesus nos falar sobre religiosidade de outra forma. Que esse Deus é um Deus amoroso, é nosso Pai, que dá a mesma chance e oportunidade a todos nós,
que temos o mesmo direito e os mesmos deveres como qualquer um. Ninguém é melhor que ninguém. Não há privilégios, tá certo? É um Deus amoroso. E Jesus fala disso e ele exclui muitas das leis que eram civis e ficam apenas com as leis morais, para que a gente possa evoluir a partir dali. Apesar daquela população muito próxima a Jesus ainda ser muito ignorante, ela aceitou aquilo que calava no coração sofrido delas. E a partir de então, a nossa religiosidade foi se expandindo e o cristianismo se espalhou pelo mundo em diversas formas, em diversos formatos. Infelizmente, muitas vezes as leis de Jesus foram revisitadas pelos homens que acreditavam capazes de escrever as leis de Deus de outra forma. E aí vivenciamos séculos aí de dor, de escuridão, até que o Espiritismo chega ao nosso coração, trazendo, através do nosso conhecimento e da nossa inteligência, esclarecimentos a respeito da nossa religiosidade. Estamos perto ou estamos mais longe de Deus hoje? Uma das coisas que a gente tem que ter certeza, que já aprendemos e ouvimos aqui muitas vezes, é que se estamos aqui hoje e escolhemos estar aqui hoje, foi por conta do amor. Um amor por nós mesmos, ou um amor inspirado de alguns amigos e parentes queridos que nos trouxeram até aqui, não é? Só que o que nos mantém de fato aqui é a nossa inteligência. Fazer entender que as necessidades do nosso crescimento espiritual estão extremamente atreladas à nossa capacidade de nos oferecermos, de trabalharmos e de evoluirmos, tanto moral como intelectualmente. Então eu fiquei refletindo a respeito disso, porque o capítulo 23, vocês ficaram muito sérios hoje. Eu falando, está sendo chato. Está sendo. A gente passa por um processo evolutivo. Dizem que a natureza não dá saltos, ela sempre dá passos. E a gente, na nossa espiritualidade, a nossa religiosidade também acontece assim. A gente vai falar que os primitivos, eles eram ignorantes por acreditar que o fogo era um Deus, que a chuva era um Deus, que o vento era um Deus. Não, era natural. Dentro da capacidade intelectual da época, era muito natural. Mas o que fizemos nós com a doutrina de Jesus? Como é que nós nos abraçamos a ela? Como é que nós já construímos diversas versões e pensamentos a respeito disso? Jesus nos conta no capítulo 23, porque a discussão era em torno disso. Sentávamos todos na Boa Nova, lá no capítulo 23, eu vejo muitos aqui que estavam lá naquele dia, em torno de Jesus, sentado em volta dele, e questionavam, afinal de contas, os fariseus estão certos, eles estão errados, as correntes filosóficas estão corretas ou estão erradas. E Jesus, muito simples, como sempre, traz uma analogia espetacular. E ele diz assim, que um senhor, sabendo que uma tribo e servidores deles, bastante distantes, estavam sofrendo de uma febre e uma doença terrível. Terrível. Então ele reúne em torno deles uma série de mensageiros e prepara esses mensageiros para que visitem este lugar, levando medicamento, levando instrução e informação, para que essas pessoas possam ter a cura da sua doença. Tá certo? E esses mensageiros de Jesus se reúnem e falam, tá certo, vamos lá, tá todo mundo de acordo? Ok, uma tropa do tamanho da nossa aqui, tá? Vamos cada um para um lado. Saíram todos em direção a determinada região. Quando chegaram lá na rua, um já escolheu assim, não, eu prefiro ir pelo litoral. É mais fácil, mais plano, mais rápido. Outro dizia, não, vamos pela montanha, que a gente escolhe outro caminho. E escolheram outros caminhos. Não, eu quero ir pelo centro do deserto aqui, é muito mais rápido, é uma linha reta e vamos lá. E começaram a discutir em torno disso, e a briga foi tão feia que houve cisões desses grupos de trabalho. Eles acabaram entrando em conflito, esquecendo inclusive o propósito da viagem. O objetivo deles, de fato, era discutir ali o que nós estamos fazendo. Eu quero ir por aqui, eu quero ir por ali, cada um escolheu um caminho. Ok, o que aconteceu? Se dividiram em 3 grupos. E esses 3 grupos saíram
em nome de Jesus, como mensageiros, desse Senhor, perdão, como mensageiros para levar esta mensagem e os medicamentos necessários. Foi o suficiente? Não. Durante o trajeto, aqueles que escolheram ir pela montanha continuaram discutindo, que cada um queria ter razão. Cada um queria ter a sua própria razão. Não, é o jeito certo de fazer, é o meu, é o seu. E eles começaram a entrar em conflito. Discutiram durante tantos meses. Bom dia. Como vai você? Você está bem? E você está bem? Deixa eu ver lá, eu estou mais apanhado que ele agora. Eles acabaram discutindo tanto, tomaram tanto tempo durante o trajeto, tanto tempo, querendo ter razão, querendo ser a verdade, querendo ser o único mensageiro, que quando chegaram no outro lado, chegaram os três ao mesmo tempo. Os três grupos chegaram no mesmo dia. E quando chegaram lá, o que aconteceu? Todos aqueles que estavam necessitados estavam mortos. Morreram um a um, sem ouvir a mensagem que necessitavam e sem tomar o medicamento que necessitavam. Será que é por isso que existem tantas cisões da mesma religião, do mesmo credo, da mesma visão? Se nós escolhemos estar aqui hoje, nós temos que pensar o porquê que nós estamos aqui. Qual é o objetivo da nossa religiosidade? Por que fiz a escolha por estar nesse sábado de manhã, ouvindo a Boa Nova, refletindo sobre as mensagens de Jesus a cada semana que fazemos? O que estamos fazendo com isso? Qual é o propósito? Qual é o nosso objetivo? É para refletir. Tantas vezes escolhemos estar aqui ou não estar, fazer o bem ou não fazer o bem. Uma coisa é certa, tem milhares de pessoas necessitando da nossa ajuda. Será que nós estamos conseguindo levar um pouco do que conhecemos, um pouco do que aprendemos e já conseguimos, mais do que ter a informação, ter a compreensão do que está acontecendo, nos abraçarmos com ela e utilizarmos isso para o bem? Como é que a gente está abraçando isso, gente? Vamos fazer uma reflexão essa semana em torno de duas perguntas. Eu estou usando bem o tempo que me foi concedido nessa encarnação? Eu estou usando ele para o bem? Segunda reflexão. Em nome de quem eu estou direcionando meus esforços? Para quem eu estou trabalhando? Como é que eu estou usando da minha religiosidade para o meu crescimento individual, intelectual e moral? E como é que eu estou espargindo esse conhecimento aí fora? Será que dá para pensar nisso nesses próximos dias aí? Quem sabe a semana que vem a gente fala disso de novo. Não vou fazer prova oral não, tá? Não vai ter chamado oral, saber o que vocês pensaram. Mas eu acho que vale uma reflexão, porque isso ficou na minha cabeça de uma maneira muito clara. Como é que eu estou usando meu tempo, gente? Como é que eu estou fazendo com a religiosidade que chega até o meu coração, que eu entendo, que eu aceito, que eu escolhi? Não importa se eu estou aqui num templo evangélico, católico, não importa. O que eu estou fazendo com isso? Jesus nos ensinou duas frases muito simples. Ama o próximo como a si mesmo. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você. Se temos alguma religiosidade dentro do nosso coração, alguma fé desenvolvida no nosso coração, a gente tem que também refletir, e eu queria que vocês levassem uma mensagem pelo Evangelho de Tiago que diz assim: a fé sem obras é morta em si mesma. Então que possamos refletir essa semana do que estamos fazendo da nossa religiosidade e seguir um pouco adiante no nosso crescimento espiritual. Está bem assim? Muito bem. Fique com Deus. Chegou o momento das vibrações. Vamos aproveitar tudo aquilo que foi trazido pela prece inicial, pela Boa Nova. A Boa Nova é o coração da nossa casa. Porque são os ensinamentos de Jesus, o nobre mestre que nos traz todos os sábados os seus ensinamentos. Agora chegou as vibrações, Senhor. Mais uma vez,
convocado pelos benfeitores espirituais, estamos aqui de pé, trazendo o nosso melhor. Quando o nosso André mandou a nossa tabelinha, eu confesso que não tinha visto a última parte. Mas quando sentei na cama, fui lá de novo. Estava lá. As vibrações são suas hoje, filho. Seria sábado. Eu falei, Jesus, o que eu vou falar amanhã? Me ajuda, mestre. Aí deitei na cama, conversando com Jesus em pensamento. Veio a inspiração. O que aconteceu de diferente nessa semana para vocês, no grupo de orações? Dia 4 de outubro. Muito bem, fez a resposta. Dia 4 de outubro, no mundo físico, comemora-se Francisco de Assis. Nosso querido Francisco, e no final de todos os trabalhos da nossa casa, trazer a sua prece. Então, as nossas vibrações de hoje, Senhor, pedindo a sua permissão, vamos fazer para o plano espiritual. Já que a nossa casa é uma casa franciscana. E essa semana eu tenho a plena certeza que foi uma festa nessa casa. 4 de outubro. Se o Senhor Jesus nos permite, nosso patrono Francisco de Assis. Aquele que foi conhecido também como João Evangelista. Essa luz no plano físico. Iniciou-se tudo isso na Ilha de Patmos. E aos nossos benfeitores espirituais, os nossos amigos franciscanos, as nossas irmãs clarissas, as nossas vibrações de muito carinho, por ter nos aceitado como espíritos primitivos, como foi dito, ainda a oportunidade de estarmos sendo evangelizados. Aos nossos mentores, nossas vibrações de carinho, porque nos trazem todo sábado em segurança. Aos mentores do grupo de orações, por acreditarem no nosso potencial de sermos bons, úteis e verdadeiros a todos aqueles que passam por nós. Avô Bento, sempre lembro dele, sempre com o seu sorriso, com o seu abraço. Dentre todos eles, não vamos enumerá-los porque eu não sei, mas vamos, aqueles que estão chegando essa semana e fazem parte da recepção espiritual, aqueles que são os estagiários do Dr. Frank, que estão chegando essa semana, aqueles que estagiando no passe de amor, que estagiam no passe magnético, na hidroplastia. Esses irmãos benditos do mundo invisível, nossa gratidão. E as nossas vibrações são para você. Muita paz a todos. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, depois de todas as reflexões que passamos hoje, esse momento especial em agradecimento ao nosso querido Francisco de Assis e aos nossos irmãos espirituais, vamos agradecer a Deus por esse momento, pela oportunidade de podermos estar aqui. Agradecer pelas vibrações de amor que recebemos nessa casa, que recebemos dos nossos mentores espirituais. Agradecer a esses irmãos que no plano espiritual se comprometeram a nos acompanhar na nossa caminhada. E por isso sabemos que nunca estamos sozinhos. Agradecer aos nossos mentores, Francisco de Assis, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre. Agradecer a Mãe Maria, que nos cobriu com seu manto de luz. Agradecer a Paulo, o apóstolo Paulo,
que fez a pergunta a Deus onde disse: Pai, o que queres que eu faça? E nesse momento, ele viveu sua vida para Jesus. Assim também, em agradecimento por tudo que temos, por tudo que o nosso Pai nos deu, nós também faremos, como Paulo, o melhor aos nossos irmãos. Agradecemos a oportunidade da encarnação, a oportunidade das nossas experiências. Agradecemos a tanto amor que nosso Mestre nos dá e que acalenta tanto nosso coração. E aos ensinamentos do nosso querido Francisco de Assis, que no dia 4 de outubro foi comemorado seu dia. E ele nos relembrou o Evangelho vivo. Ele reconstruiu a igreja. Os ensinamentos do Mestre Jesus, quando amorosamente ele nos diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve ódio. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Rodolfo. Pessoal, bom dia. Alguns recados da casa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Como vocês puderam perceber no cartaz em frente da casa, no mês passado a gente atingiu todas as nossas metas para montar as cestas básicas que são distribuídas aos moradores lá do DF. Continuamos com essa campanha, agradecemos a todos. Qualquer ajuda em termos dos alimentos, que também a listinha que compõe a cesta básica está na frente da casa, é sempre bem-vinda e faz uma grande diferença, por menor que ela seja. A campanha também do Mama, onde a gente faz os enxovalzinhos para os bebês, para os recém-nascidos, que a gente ajuda as mães que estão em situações bastante vulneráveis. A gente continua super ativo, como sempre. Toda a ajuda também é sempre bem-vinda. A Mãe Teresa especialmente pede para que sejam, se vocês puderem, né, sejam doados produtos de higiene, tanto para o bebê como para as mães, né, que são as pomadas para assaduras e coisas do tipo. Até mesmo o sabonete também é bem-vindo para as mães, tá? Outro recado é o pessoal que vai passar para as assistências hoje. Podem se encaminhar direto para aquelas cadeiras que ficam dentro da casa, na sala ali, chama-se Sala Chico Xavier, que as pessoas responsáveis pelas assistências vai chamar o pessoal ali pelo nome, tá? Porque hoje a gente não vai ter ninguém ali na frente, onde está o espaço das crianças. Então, vocês podem se encaminhar para as cadeirinhas lá. E outra coisa também, aqui no Núcleo Cultural, na livraria, hoje, esse mês é o mês que tem o Dia das Crianças, a gente ainda tem alguns livros infantis disponíveis que falam um pouco sobre a doutrina, né, de uma forma bem tranquila para as crianças, com imagens, né, com desenhos. Estão disponíveis aqui na livraria, caso alguém esteja interessado. E a todos um bom final de semana. Obrigada. Deu certo. Vai ligar o telefone.